Senhor, amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Estão felizes por mais uma noite estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Também é motivo de muita alegria por estar aqui cultuando com os irmãos. Confesso à igreja que eu já senti a presença da igreja de Deus através da igreja ali na porta. Deus é fiel. Deus abençoe, pastor William, pastor Macir, prazer. Deus abençoe o povo que eu vi, pastores. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, essa nossa cidade abençoada. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Pastor William, sempre fui muito abençoado através desse convite. Eu pude sentir um renovo de Deus através desse convite do pastor. Deus abençoe você e sua família sempre. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, diz assim: depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria. Versículo 16 para encerrar. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Somente até aqui. Se assenta glorificando a Deus. Confesso aos irmãos que foi uma luta espiritual. Eu nunca, primeira vez que eu vou ministrar essa palavra, apesar de ser muito conhecida, muito pregada, mas o Senhor falou fortemente comigo. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. Capítulo de número 19, a gente podemos ver Elias, um homem de Deus, um homem admirado, um homem, se a gente for olhar os seus feitos, a gente vê totalmente a sua dedicação, a sua inclinação para as coisas de Deus. Através de Elias, a gente pode ver o poder de Deus. A gente reconhece, quem vê Elias vai falar: realmente, Elias é um homem de Deus. Mas se a gente for analisar o capítulo 19, Elias está passando uma das suas piores fases de vida, um dos seus piores momentos. Elias, um homem de Deus, está passando por um momento. Se for para perguntar para Elias: o que você quer, Elias? Elias iria dizer: a minha vontade é ficar sozinho, a minha vontade é entrar nesse quarto e não sair mais. O que eu quero neste momento é parar com tudo
eu não quero seguir, daqui para frente eu não dou nenhum passo. O capítulo 19, a gente vê Elias desanimado, Elias falando: para mim não dá mais, não me chama mais para nada. Isso aqui me chama atenção, porque Elias não é qualquer um. Elias, ele é um homem de Deus. Mas Elias, quando ele entra naquele zimbro, quando ele chega debaixo daquele zimbro, ele fala: daqui para frente acabou. Aqui é o ponto final. Já basta. Não quero mais. Eu não vou mais. O pé de zimbros, quando ele chega lá, ele fala: daqui para frente eu não dou nem mais um passo. E zimbro no hebraico quer dizer retém, quer dizer amarrar, atar. Elias, ele está amarrado no pé de zimbro, amarrado debaixo do zimbro. Elias não quer avançar, mas Elias também não quer voltar para trás. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não quero pregar mais, mas também eu não quero voltar para o mundo. Eu não quero fazer parte do grupo, do círculo de oração, mas também eu não quero voltar a beber. Eu não quero voltar a fazer as coisas erradas que eu fazia. A minha vontade é ficar aqui embaixo do zimbro parado. Eu não avanço, mas eu também não volto para trás. O meu lugar agora é sentar no banco, cultuar agora e voltar para casa. Não me chama mais para nada. Irmão, o coração de Elias está preso, está amarrado no capítulo 19. Elias quer parar, mas Deus está falando com Elias: Elias, você vai continuar. Elias quer se deitar, mas o Senhor está falando: eu quero você de pé. Aleluia. Elias quer chorar, mas o Senhor está falando: Elias, você ainda vai pregar minha palavra. Aleluia. Você vai ainda profetizar muito, Elias. Muitos vão ser salvos através da tua mensagem, Elias. Quem olha para Elias do capítulo 19 fala assim: acabou a história de Elias. Daqui para frente acabou. Jezabel venceu, Acabe venceu. Nunca mais vai ver Elias pregando, nunca mais vai ver Elias profetizando. Mas eu sirvo um Deus que não desiste de Elias. Eu sirvo um Deus que trouxe eu e você até aqui para te dizer: o zimbro não é teu lugar. Debaixo do zimbro não é teu lugar. Eu ainda tenho uma história. Aleluia. Eu creio. Aleluia. O Senhor está falando: eu conheço e eu lembro do Elias do capítulo 17, aleluia, onde, aleluia, o povo de Deus estava se corrompendo com o reinado de Acabe e Jezabel. Um povo idólatra, um povo que não queria nada com Deus, um momento, um período devastador. O Elias, aquele que não tinha cargo na igreja, aquele que era só um tisbita, aquele que era só mais um de Gileade, quando ele entra em cena a favor do reino de Deus, por amor ao Senhor, ele enfrenta Acabe e Jezabel. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que se esquece. O ser humano, ele esquece, mas Deus, ele lembra. Deus, ele não esquece. Lembra Isaías 38, quando o profeta Isaías entra no palácio para falar com Ezequias?
Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías era um homem de Deus, mas quando ele levou o recado para Ezequias, Ezequias deixou ele embora, virou o rosto para a parede. Ele não falou para Isaías: você lembra, Isaías? Eu sei que você é profeta, mas você lembra o que eu fiz? Ezequias virou o rosto para a parede e falou: lembra, Senhor, lembra, Senhor. O homem pode até esquecer, mas o Senhor, Ele lembra. Lembra, Senhor, eu andei diante de Ti em verdade, e eu fiz o que era reto aos Seus olhos. Sabe o que Ezequias estava falando? Talvez hoje eu não estou da maneira que eu deveria estar. Talvez hoje, aleluia, eu não estou te agradando, mas eu já andei reto perante ao Senhor. Eu já fiz o que era reto perante ao Senhor. Aleluia, eu já entrei no templo com o coração quebrantado. O Senhor lembra. O ser humano ele esquece, mas o Senhor lembra. Eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que talvez hoje não faz nem metade do que fazia, e Deus me trouxe aqui para dizer: o Senhor Ele lembra o que você fez no início. O Senhor lembra quando você era só um desvita. O Senhor Ele lembra quando você não tinha a credencial elevada, você não tinha cargo. O Senhor lembra quando você até para lavar o banheiro da igreja você orava e agradecia ao Senhor. O Senhor lembra. O homem esquece, mas o Senhor lembra. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. O homem esquece, mas o Senhor lembra. Lembra de Elias? Quando ele obedecia a direção que Deus dava. Se Deus falava, é no Querite, Elias ia para o Querite. Agora tem Elias que Deus fala, é no Querite, ele quer ir para o Jordão. Com Jonas, é em Nínive, mas quer embarcar para Tarse. Hoje já não ouve mais a direção de Deus. Hoje não ouve mais o que Deus quer falar, a direção que Deus quer te dar. Jonas, é para mim, não vou para trás. Pastor, mas como eu sei se eu estou na direção certa? É tempestade. O barco está quase quebrando. O barco está quase afundando. E você está indo para a direção errada. E o Senhor está falando: volta a seguir a minha direção. Quantos crescem? Volta a andar na minha direção. Volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Lembra de Elias esperando o corvo, esperando a providência. O Senhor falou que vai mandar o corvo, ele vai. Hoje o gás nem acabou. Tem gente que já está preocupado. Você lembra que vocês falavam assim: eu sei que o Senhor vai prover. O Senhor falou para mim que vai prover, pastor. E hoje o gás nem acabou. Tem gente falando: como eu vou fazer amanhã? E eu vim com uma palavra do céu para a tua vida. O Deus que provê todas as coisas, Ele ainda continua sendo o mesmo, hoje, amanhã e sempre na tua vida. A viúva de Serepta, vai acabar tudo. Eu só tenho mais um bolo. Esse bolo é para mim e para o meu filho comer e morrer. Mas quando Elias chega, a mulher consegue ver Deus na vida de Elias. Eu sei que se eu entregar para Deus, aleluia. Deus está falando com alguém. Eu sei, se eu colocar na mão de Deus,
Eu sei que não vai faltar, aleluia, a farinha na panela, não vai secar o azeite da botija. Eu sei que se eu entregar para Deus, Deus ainda provê. Eu vi, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui para liberar isso, aleluia. Não adianta querer esconder de Deus. Deus sabe que você não tem muito, mas o que você tem é suficiente para abençoar a obra de Deus, para abençoar homem e mulher de Deus, porque você sabe que quem provê para você não é a terra, é o céu. Porque hoje existe algo que só faz para Deus quando sobra. Não dizimei esse mês porque não sobrou. Não vou cooperar porque não sobrou. Estou cheio de dívida. Será que a tua dívida é maior que a daquela mulher? Que só tinha um bolo. E ela sabia, eu vou comer e ele não vai morrer depois. Mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me pede. Está uma teologia aí que igreja não precisa de, não, igreja não precisa não, aleluia, mas o céu, ele quer retribuir para você, aleluia. Se você não fazer, aleluia, oh glória, eu sei que eu não, aleluia, eu não sou desse ministério, mas eu vou falar o que Deus colocou em meu coração. Aleluia, se você não fazer, você está perdendo de ser abençoado, você está correndo risco. Lembra de Elias? Aquele homem corajoso, aquele homem que não tinha medo, que ele enfrentou os 950 profetas da época, 450 de Baal e 400 de Azé, que zombava dos profetas. Elias, ele zombava, porque o teu Deus não responde. Clama mais alto. Sei que aqui tem leitor da Bíblia, você sabe. Clama mais alto, talvez teu Deus esteja dormindo. Elias não tinha medo, meu irmão Maio, construtor, Deus abençoe. Elias não tinha medo, pastor. Hoje em dia tem crente que fala assim: acho que minha vida não vai para frente porque é inveja. Acho que minha vida não vai para frente, deve ser macumba. Ei, Elias, tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. A inveja não entra na tua casa, a macumba não entra na tua casa, a feitiçaria não entra na tua casa. Você é homem e mulher de Deus. Sabe o que Elias sabia? Para me começar a encerrar, ele sabia que o segredo estava em restaurar o altar. O segredo estava em consertar o altar. Não estou falando desse altar, que eu sei que aqui tem homens e mulheres de oração, mas é o teu altar. Elias, ele sabia que se o altar tivesse consertado, restaurado, ele sabia que não precisava de muita oração, não. Era uma oração simples. Podia encharcar, aleluia, podia encharcar de água, pastor, que o fogo descia. Aleluia. Vou repetir isso aqui. Sabe por que tem dia que você chega na igreja e você fala: eu não senti nada, eu não senti um fogo, não senti nada. O problema não é o altar aqui, o problema é o altar aí. O problema é teu altar. Como está teu altar? Porque quando teu altar está restaurado, pode ser um irmãozinho aqui que mal sabe pronunciar as palavras. Pode ser um irmão, mas um simples hino da harpa, uma irmã que mal sabe, que a voz mal sai.
Você sabe que o fogo cai, que você sente a presença dele. Quando o altar está restaurado, você sente a presença dele. Então o problema não está nesse altar aqui, o problema está nesse altar aí. Precisa de muito para o fogo cair, pastor. Hoje em dia tem que fazer um rebuliço para você sentir a presença de Deus. Agora, quando o altar está restaurado pela manhã, você já fala: já estou sentindo a presença de Deus nesse dia. Levítico 6 diz assim: que os sacerdotes eles tinham que tirar a cinza. A cinza que foi do dia anterior, para poder oferecer outro sacrifício e colocar mais lenha. Sabe o que é isso? Não adianta, a oração de ontem é para ontem. O teu jejum de ontem é de ontem. O altar é coisa nova. O altar é lenha nova. É oração nova. É holocausto novo. Ah, Deus. Tem gente aqui que já vai consertar o altar nessa noite. Daniel, a Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. Mas sabe por quê? Daniel orou 21 dias. Porque Deus respondeu em 21 dias. Porque se fosse necessário, pastor, Daniel orava 40, 50, 100. Ele orou até Deus responder. O problema nosso é que nós ora e parou, já orei. Mas tem que ser até Deus responder. Lembra de Neemias? Neemias diz a Bíblia que o ano Quisleu, que é entre dezembro e novembro, quando chegou o recado de Anani, seu irmão, que estava tudo destruído, que as portas estavam queimadas. A Bíblia diz que ele orou do mês de Quisleu, que é em novembro e dezembro. Ele clamou, ele chorou por alguns dias, mas ele continuou jejuando até o mês de Nissan, que é entre março e abril. Ele não parou de orar enquanto o rei não respondeu. Por que você parou de orar? Deus está falando aqui. Elias, ele escutou um ruído, e ele falou: vai vir chuva. Vai vir chuva, pode ir para a tua casa. Não, Acabe, vai, come, bebe, dorme, faz o que você quiser. Eu estou subindo no monte, que eu ouvi um ruído. Enquanto esse ruído não virar uma nuvem, eu não paro. Enquanto esse ruído, aleluia, não virar uma nuvem, eu não desdobro meu joelho. Enquanto essa nuvem não vir uma chuva, eu não paro de orar. Talvez as pessoas iam olhar para ele e está louco. A nuvem é pequena. Ele falou: eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo não vai mandar uma chuvinha só para baixar a poeira, não. O Deus que eu sirvo vai trazer abundância. Quantos creem nessa palavra? O Deus que eu e você serve vai trazer abundância. Aleluia. Mas eu ouvi um ruído, não para de orar enquanto a sua bênção, o seu milagre não chegar. Agora o mesmo Elias, para me entregar o microfone, o mesmo Elias, no capítulo 17, no capítulo 18, chega no capítulo 19 e não quer mais. Talvez você pensou em desistir, pensou em parar. Você falou: daqui eu não saio mais. Talvez por causa de uma palavra de Jezabel. Você falou: não prego mais, não faço mais parte de nada. Você deixou o moço para trás.
Falou, da agora para frente eu não faço mais nada. O Senhor está falando nessa noite, Elias, eu não desisti de você, Elias. Elias, eu não desisti de você. Tem coisas que você pediu tanto em oração, para você desistir agora. Tem coisa que você clamou tanto, que você vai desistir agora. Por quê, Elias? E às vezes acontece igual Elias, o Senhor vem com pão, o anjo vem com pão, vem com água, você até caminha 40 dias, 40 noites, mas entra na caverna. Não quero mais. Um monte de Deus, tá bom. Deus está falando nessa noite para a igreja. Onde nós lemos, versículo 12. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Pode fechar seus olhos. Uma voz mansa e delicada, dizendo para mim e para você, para Elias: o que fazes aí, Elias? Você está dentro da caverna, mas você conhece a minha voz. Você está pensando em desistir, mas você ainda conhece a minha voz. Talvez você vai falar: eu estou morto, pastor, espiritualmente eu estou morto. Eu não quero mais. Eu estou vindo para a igreja arrastado, pastor. E o Senhor está falando: você conhece a minha voz. Lembra de Lázaro? Estava morto, estava fedendo, amarrado. E quando a voz dele falou: Lázaro, sai para fora. Você conhece a voz daquele que te chama, daquele que te escolheu desde o ventre. E ele está falando nessa noite: volta, Elias. A caverna não é teu lugar. Volta, Elias. O que eu tenho para a tua vida é maior. Tem mesa que você nunca imaginou sentar. Orai, tem cadeira de honra te esperando, Elias. Tem porta que vão se abrir para você, Elias. Não é tempo de caverna. Você ainda conhece a minha voz. Você ainda conhece. Você sabe que eu não estou no vento, eu não estou na tempestade, eu não estou no fogo. Você sabe aonde me encontrar, Elias. Orai, sou canto de alarada. Oh, Elias, eu tenho uma notícia para a tua vida hoje aqui. Os dias de Jezabel e Acabe estão contados. Pastor, como você fala isso? Está aqui, ó. E também a Ejaú, filho de Nissim, ungirá reis de Israel. Acabe era, Jezabel era. O Senhor está falando: já estou ungindo outro. Você não vai parar daqui. E outra coisa, Elias, você lembra que você deixou um moço quando você saiu da minha presença? Você vai ungir Eliseu para andar lado a lado, pastor. Eu acho lindo isso aqui, porque Elias, ele deixa o seu moço antes dos ímpios, mas depois, pastor Moacir, quando ele junta com Eliseu, você é profeta de Deus. Eliseu não abandona Elias por nada. Elias até tenta. Se você ler, você vai ver que chega em Gilgal,
Elias fala assim: ó, eu vou ali, Betel, você fica. Eliseu fala: eu não, eu vou com você até o final. Não, agora eu vou até Jericó, irmão Paulo. Fica aqui, Eliseu, aqui tá bom. Aí Eliseu fala: Elias, eu não te largo por nada, eu vou com você até Jericó. Agora, Eliseu, eu vou atravessar o Jordão. Não tem problema, eu atravesso com você o Jordão, mas eu não te abandono. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você ver lá, você vai ver que ele nunca separou. Teve que vir um carro de fogo com um cavalo de fogo no meio dos dois para separar eles. Para me encerrar e entregar o microfone, o Senhor está levantando alguém. Talvez você se sente abandonado aí. Eu comecei com tanta gente me ajudando, me aplaudindo, me abraçando. Hoje eu estou me sentindo tão sozinho, né, meu irmão? É assim, não é? Às vezes a gente se sente tão sozinho. E Deus está falando aqui: eu estou levantando Eliseu que vai com você até o final. Vai com você até o final. Você não está mais sozinho. Quantos creem nessa palavra? Fica de pé, jovens. Fala para esse irmão que está do seu lado, para encerrar. A caverna não é teu lugar. O zimbro não é teu lugar. Ei, tem pessoas, o Senhor está levantando aqui. Eu sinto um tremor na alma, no espírito, para liberar essa palavra aqui. O Senhor está levantando uma geração de Eliseu, que não vai embora, aleluia, em qualquer tempestade, que vai acompanhar até o final, pastor, falando assim: eu estou contigo porque Deus vier. Eu não vai até o final, pastor. É até tocar o céu, pastor. O céu é o limite, pastor. Mas não vai parar por causa de fofoca, aleluia. O Senhor está levantando Eliseu, que admira o teu ministério, que te abraça e fala: eu estou pronto para o que der e vier. Tem uma geração de jovens chegando. Quantos vê assim? Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade. Alai, sorado. Orai, soracanto, riagadabás. Eu não sei como está a tua vida espiritual nessa noite. Talvez você está igual Elias. Ele estava no Monte Horebe, monte de Deus, mas estava dentro da caverna, pastor. Monte Horebe, monte de Deus, mas estava dentro da caverna. E o Senhor está falando nessa noite. Tem alguém? Você está na igreja, mas você está vendo que você está dentro de uma caverna. Tem alguém que tem vontade nessa noite de sair dessa caverna. Fazer uma aliança, reconciliar com o Senhor, ou aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não tenha vergonha, não. Saia dessa caverna nessa noite. Você tem alguém, estenda suas mãos. Você tem alguém que tem vontade, fala assim: pastor, realmente é eu estou na igreja. Irmão, tem 14 anos de igreja. E tem vezes que a gente passa por um momento que a gente está na igreja, mas está desviado. Está na igreja, mas não tem envolvimento com Deus, com o dono da igreja. Olha, eu vou ficar no banco. Tem alguém aqui que está ouvindo a voz mansa e delicada? Fala: eu quero me entregar mais, pastor. Não tem ninguém? Vamos orar? Aleluia, irmão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Fala: isso não é vergonha, não, igreja. Olha aqui. O irmão aqui, ele sabe
do Deus que chamou ele. Ele sabe o que ele pediu para Deus. E talvez ele está, através dessa mensagem hoje, ele está falando assim: o que eu estou fazendo para Deus hoje é pouco. Eu preciso fazer mais. Eu preciso me entregar mais. Isso aqui não é vergonha, não. Tem mais alguém aí que quer fazer mais, quer sair dessa caverna? Não tem mais ninguém, vamos orar. Oh Deus, soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, nessa noite, ó Pai, porque podemos sentir a Tua presença do começo ao fim desse culto, ó Pai. Oh Deus, o Senhor é o Deus de Elias, Pai, o Deus que chamou Elias, o Deus que tirou Elias, Pai. Só o Senhor viu Elias debaixo daquele zimbro. Só o Senhor viu o choro de Elias dentro daquela caverna, Pai. E o Senhor está falando nessa noite: eu ainda tenho uma história para a tua vida, Elias. Jezabel achou que ia te matar, Acabe achou que era teu fim. Mas quem é leitor da Bíblia sabe, aleluia, que Elias ele foi levado por um redemoinho e até hoje vive. Oh, Rabai, Socantoriaradabás. Senhor, levanta Elias aqui, Pai. Levanta Eliseu disposto a te servir, disposto a fazer a tua obra, Pai. Oh Deus de Israel, abençoa essa casa, Pai. Abençoa, Senhor, os pastores, Senhor. Abençoa, Senhor, cada campo, Senhor, deste ministério que tem feito para o teu reino, Pai, para a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esses jovens, Pai. Senhor, uma unção de evangelismo sobre esse jovem, que ele venha se incomodar. Quando eu cheguei para Jesus, pastor, eu ficava incomodado de ir para a igreja sozinho. Eu não conseguia, pastor. Minha esposa lembra disso. Tinha vezes que eu tinha que dar 2 viagens com o meu carro. Eu moro ali na estação perto do Matarazzo. Eu aceitei Jesus, eu não conseguia. Eu tinha que passar na favela do Matarazzo e falar: quem vai comigo? Vamos lá conhecer o Deus que eu conheci. Você vai ver como Deus é maravilhoso. Tinha uns irmãos que falavam assim para mim: irmão, acabei de fumar um negocinho ali. Não tem problema, irmão. O Deus que eu sirvo está nem aí com isso, não. É Ele que vai te libertar. Ô irmão, mas eu estou tudo sujo, não tem problema, irmão. Vamos lá, você vai ver que Deus maravilhoso. Eu não conseguia. E só eu e minha casa para a igreja, não. Tinha vez, pastor, que era guerra. E no mundo das drogas tem guerra. Aí eu chegava no irmão e falava: olha, estou precisando ir para a igreja hoje. Mas esse irmão que precisava ir hoje, ele estava brigado, queria quase matar o outro que queria ir para a igreja comigo também. Eu falava: e agora? O que eu vou fazer? Aí eu pegava a minha no carro, falando de Deus. Fica aí, irmão, daqui a pouco eu volto. Ia lá, pegava o outro, falava: fica aí, vamos adorar a Deus. Daqui a pouquinho ele sentia a presença de Deus e estava tudo unido. Aleluia. Tinha irmão que falava: irmão, onde você está indo agora? Estou falando aqui, o cara é santo. O que eu estou falando é verdade, minha esposa sabe. Onde você está indo agora? Eu estou indo para a igreja. Eu falei: irmão, posso ir com você? Por quê? Porque a polícia, a viatura está passando aí e falar para vocês que quer pegar eu. Eu falei: muda aqui, irmão. Eu vou te levar no esconderijo do Altíssimo. Ei, sai dessa caverna, igreja. Ei, não se contenta só com a tua salvação, não. Não se contenta só com a salvação da tua casa, não. Teu vizinho vai ser salvo através de você. O teu bairro, a tua escola,
vai ser salvo o teu trabalho, vai ser salvo atrás de você. Quantos que assim aplaude e engrandece ao Senhor, amém?